Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. 4 anos de trabalho, abdicação e sacrifício guardados numa conta bancária. Uma segunda-feira comum, um saldo zerado. E um Instagram que explicou tudo. Essa é a história de Rafaela. E do preço que seu pai pagou por achar que o dinheiro dela era dele. Trabalhei 4 anos guardando dinheiro para a faculdade. Meu pai esvaziou minha conta para pagar viagem de luxo da enteada. Ele aprendeu que reputação também tem preço. Meu pai sempre disse que dinheiro não compra classe. Repetia isso toda vez que comprava alguma coisa que não podia pagar. O irônico é que, no fim, foi exatamente o dinheiro, o meu dinheiro, que revelou quem ele realmente era. Mas vou começar do começo, porque essa história precisa de contexto para fazer sentido. Meu pai, Cláudio, é o tipo de homem que entra numa sala e imediatamente começa a avaliar quem ali pode ser útil para ele. Cresci observando isso. Ele tinha um radar natural para status social, e sua vida inteira girava em torno de projetar uma imagem que não correspondia à realidade. A gente morava num bairro de classe média alta em Campinas, numa casa que estava sempre na iminência de ser tomada pelo banco, mas que por fora parecia impecável. Grama cortada toda semana, carro novo na garagem, churrasqueira reformada para impressionar os vizinhos no fim de semana. Eu me chamo Rafaela, tenho 23 anos agora, mas essa história começou a ser escrita muito antes disso. Na verdade, acho que começou a ser escrita no dia em que minha mãe pediu o divórcio, e meu pai decidiu que eu seria a moeda de troca nessa negociação. Minha mãe, Vera, é professora universitária. Discreta, inteligente, do tipo que resolve as coisas em silêncio e sem drama. O oposto perfeito do meu pai. Eles ficaram juntos por 15 anos, e por 15 anos ela foi basicamente a âncora financeira da família enquanto ele jogava de empresário bem-sucedido para os outros. Quando eu tinha 12 anos, ela chegou no limite. Não houve cena, não houve grito. Ela simplesmente arrumou as malas numa tarde de sábado, me chamou, disse que a gente ia morar num apartamento novo e que eu podia levar o que quisesse. Meu pai ficou destruído. Não de tristeza, mas de humilhação. Ser deixado era inaceitável para o ego dele. O divórcio foi uma guerra de 2 anos. Ele contestou absolutamente tudo, não porque queria me ter por perto, mas porque prolongar o processo era uma forma de puni-la. Chegou a pedir a guarda total de mim numa audiência, com lágrimas nos olhos e tudo. Saímos do fórum, ele parou no posto de gasolina, me deu dinheiro para comprar um salgado e ficou 30 minutos no telefone fechando uma parceria de negócios. Esse foi o grau de devastação emocional dele por quase me perder. A guarda ficou com minha mãe. Ele ficou com as visitas quinzenais e com a certeza de que ia me usar como instrumento sempre que precisasse parecer o pai do ano para alguém. Bianca entrou na nossa vida quando eu tinha 13 anos. Ela apareceu numa festa de aniversário de um cliente do meu pai, segundo ele me contou depois com aquele sorriso de adolescente que me deixava com vergonha alheia. Bianca tinha 34 anos. Era divorciada. E tinha uma filha de 12 chamada Letícia. Loira, bem vestida, com aquele tipo de beleza que exige manutenção diária e muito cartão de crédito. Ela ria das piadas do meu pai, como se fossem as coisas mais inteligentes que já ouviu na vida. Pedia a opinião dele sobre absolutamente tudo, e o olhava como se ele fosse a solução para todos os seus problemas. Que descobri mais tarde era exatamente o que ela pensava. Bianca tinha saído do casamento anterior sem grande coisa além do apartamento, que estava no nome dela. O que me diz que ela não era nem um pouco ingênua. Só estratégica. O ex-marido tinha se revelado bem menos rico do que parecia, e ela tinha passado os últimos anos tentando manter o padrão de vida sozinha. Meu pai, com seu carro importado e suas histórias de fechamento de contratos milionários, deve ter parecido a salvação. Eles casaram 1 ano e meio depois do divórcio dos meus pais ser finalizado. Eu estava na cerimônia com um vestido azul que minha mãe comprou e um sorriso colado no rosto que me custou um esforço monumental. E ali começou a fase que eu chamo de os anos invisíveis. Letícia era tudo que eu não era, pelo menos aos olhos do meu pai. Ela era daquele tipo de menina que adultos adoram, expressiva, carinhosa de forma calculada, com um talento natural para fazer os homens mais velhos se sentirem importantes. Chamava meu pai de Pai Cláudio, desde o 2º mês que se conheceram. Corria para abraçá-lo quando ele chegava em casa. Mostrava as notas da escola mesmo quando eram ruins, com aquela carinha de "eu sei que decepcionei você, mas estou tentando", e ele derretia completamente. Eu, por outro lado, era quieta, estudiosa. Não precisava de audiência para fazer as coisas. E isso, aprendi cedo, era um defeito grave na escala de valores do meu pai.
A diferença de tratamento era tão óbvia que até os amigos deles comentavam. Só que em voz baixa. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 15 anos. Precisei de dinheiro para uma excursão da escola. Coisa de R$ 200. Meu pai fez uma cara como se eu tivesse pedido para ele financiar uma expedição ao Everest. Disse que estava apertado, que eu devia ter avisado antes, que dinheiro não crescia em árvore. Não fui à excursão. Na semana seguinte, Letícia ganhou um notebook novo porque o dela estava lento. Não fiz escândalo. Aprendi cedo que escândalo não adiantava. Minha mãe era quem pagava a maior parte das coisas de que eu precisava de verdade. Material escolar, roupas, dentista. Meu pai aparecia nas bordas quando era conveniente para a imagem dele. Nas redes sociais ele postava foto nossa toda vez que a gente saía num domingo. #família, #momentos assim não tem preço. Enquanto isso, eu mal conseguia ter uma conversa com ele de 10 minutos sem ele pegar o celular. Quando completei 16 anos, decidi que não ia depender de ninguém. Consegui um emprego como atendente numa farmácia perto da casa da minha mãe. Salário mínimo, 4 horas por dia, mas era meu. Minha mãe apoiou desde o começo. Disse que trabalhar cedo ensina coisas que escola nenhuma ensina. Ela tinha razão. Meu pai soube e resolveu que aquilo era uma oportunidade de aparecer como pai responsável. Apareceu numa tarde no apartamento da minha mãe. Coisa rara, eles mal se toleravam. Com um papo sobre educação financeira e futuro. Disse que estava orgulhoso de mim, que queria me ajudar a guardar o dinheiro direito. Como eu era menor de idade, precisava de um responsável na conta. Ele se ofereceu. Explicou tudo direitinho. A gerente do banco foi simpática. E eu saí de lá com uma conta conjunta e a sensação estranha de que meu pai finalmente estava me vendo. Devia ter prestado mais atenção nessa sensação estranha. Mas eu tinha 16 anos e queria acreditar que ele estava mudando. Então assinei. Trabalhei feito louca pelos 4 anos seguintes. Trocava turnos, cobria colegas, aceitava hora extra sempre que ofereciam. Depois de 1 ano na farmácia, consegui um emprego melhor num escritório de contabilidade como assistente administrativa. Salário melhor, horário fixo e uma chefe, a dona Marta, que me ensinou mais sobre organização e responsabilidade do que qualquer curso que eu poderia ter feito. Cada centavo que entrava, eu registrava numa planilha que atualizava toda semana. Minha mãe me ensinou isso. Sabia exatamente quanto tinha, quanto estava guardando por mês e quanto faltava para atingir cada meta. Meta 1. Ter uma reserva de emergência de 3 meses de despesas. Meta 2. Juntar o suficiente para pagar o primeiro ano da faculdade sem precisar de financiamento. Meta 3. Ter dinheiro para alugar um quarto, qualquer coisa que fosse só meu. Enquanto eu trabalhava para as minhas metas, acompanhava de longe a vida de Letícia pelas redes sociais. Ela tinha 18 anos e já estava no 3º carro. O segundo tinha batido saindo de uma festa. E o terceiro foi comprado 2 semanas depois. Viajava toda a temporada de férias. As fotos eram sempre no mesmo estilo. Paisagem bonita ao fundo, roupa de grife na frente, legenda agradecendo ao melhor pai do mundo. Eu parava, olhava para a planilha e voltava a trabalhar. Com 20 anos, tinha R$ 22.000 guardados. Era a coisa de que mais me orgulhava na vida. Cada real daqueles tinha história. Tinha domingo que eu queria estar dormindo, mas fui trabalhar. Tinha show que não fui porque o ingresso custava o que eu precisava guardar. Tinha conserto de celular feito por um técnico de bairro porque não ia gastar R$ 300 em assistência técnica autorizada. R$ 22.000. Minha liberdade em forma de número. Foi numa segunda-feira comum que o chão sumiu. Fui ao banco durante o horário de almoço pagar uma conta e aproveitar para conferir o saldo. Hábito de toda semana. A atendente olhou para a tela, olhou para mim, e eu vi a expressão mudar antes mesmo de ela abrir a boca. Sinto muito, senhora. Há saldo insuficiente para essa operação. Pedi para ela repetir. Ela repetiu. Pedi para ela checar de novo. Ela virou o monitor discretamente na minha direção. Tinha um único lançamento. Uma retirada. Data de 10 dias atrás. Valor. R$ 22.348. Saldo atual, 0,00. Fiquei parada na frente do caixa por um tempo que não sei precisar. As pessoas atrás de mim na fila devem ter achado que eu tinha tido algum tipo de episódio. A atendente perguntou se eu estava bem. Não estava. Saí do banco. Sentei no meio-fio da calçada, sem me importar minimamente com o que eu estava fazendo, e fiquei olhando para o chão por uns 10 minutos. Então tirei o celular do bolso e fui direto no Instagram de Letícia. Ela tinha postado uma série de stories 5 dias atrás. Fotos de Fernando de Noronha. Mergulho. Restaurante à beira-mar. Um vestido que eu reconheci como sendo de uma marca que custava mais de R$ 2.000 a peça.
Numa das fotos, ela estava sorrindo com uma sacola de loja de surf na mão e tinha escrito: "Quando o pai te mima demais e você nem merece." Não, Letícia. Você não merecia mesmo. Liguei pro meu pai. Ele atendeu no segundo toque, o que significava que estava esperando. Letícia precisava. Ele disse, antes de eu terminar a frase. Você é nova. Pode reconstruir. Ela estava num momento difícil. Difícil como? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Ela estava mal emocionalmente. A viagem foi necessária para ela se recuperar. Com o meu dinheiro. Rafaela, não é bem assim. Com o meu dinheiro. Repeti. Que eu economizei por 4 anos. Que você tirou sem me avisar. Com o meu dinheiro. Ele começou a falar sobre como eu não entendia a dinâmica familiar, sobre como às vezes era preciso fazer sacrifícios pelo bem coletivo, sobre como eu sempre fui mais forte que Letícia e ia superar isso facilmente. Desliguei o telefone no meio da frase. Sentei de volta no meio-fio e fiz a única ligação que importava. Mãe, preciso te contar uma coisa. Minha mãe ficou em silêncio por uns 40 segundos depois que terminei de falar. Conheço os silêncios dela. Esse não era o silêncio de quem não acredita. Era o silêncio de quem está calculando. Vem pra cá agora, ela disse. Traz todos os extratos que você tiver. Cheguei no apartamento dela com o histórico completo do aplicativo do banco impresso em casa antes de sair. Ela já estava com o notebook aberto e uma xícara de café na mão que claramente não era a primeira do dia. A gente ficou acordada até a meia-noite organizando tudo. Minha mãe é metódica quando está com raiva. Quanto mais furiosa, mais organizada ela fica. Enquanto eu ainda estava na fase de ficar encarando o extrato com incredulidade, ela já tinha criado uma pasta no computador, estava catalogando prints e separando as informações por data. No dia seguinte, fomos juntas ao banco. A resposta foi o que a gente já suspeitava. Conta conjunta. Retirada legal. Sem possibilidade de estorno, sem recurso bancário, sem nada. Ele tinha todos os direitos sobre aquele dinheiro no papel. Então, pelo caminho legal, a gente não chega a lugar nenhum, minha mãe disse, saindo do banco com aquela expressão que eu aprendi a respeitar. É o que parece. Ela ficou quieta por um quarteirão inteiro. Depois disse, tudo bem. Então vamos pelo outro caminho. O outro caminho começou com uma coisa que meu pai nunca entendeu sobre mim. Eu documento tudo. Desde os 16 anos eu tinha o hábito de guardar print de conversa, e-mail, recibo, qualquer comunicação relevante. Minha mãe me ensinou isso depois do divórcio. Papel não mente e memória falha. Ela sempre dizia, guarda tudo. Então eu tinha. Tinha o print da conversa de WhatsApp onde meu pai me parabenizava por estar guardando dinheiro com responsabilidade. Tinha a foto que ele mesmo tirou de mim na abertura da conta e mandou para a família toda num grupo com a legenda Orgulho da minha filha. Tinha screenshots das postagens de Letícia em Fernando de Noronha. Tinha a data da retirada e a data das fotos da viagem. Tinha a conversa em que ele me disse que era necessário para ela se recuperar emocionalmente. Coloquei tudo isso junto numa linha do tempo. Depois liguei para minha tia Sônia, irmã do meu pai, a única da família dele com quem eu tinha relação de verdade. Tia Sônia sempre soube como meu pai era, mas como boa parte da família, preferia não tocar no assunto. Eu sabia que ela ia tentar encontrar uma explicação razoável primeiro, então mandei tudo por mensagem antes de ligar. A linha do tempo, os prints, os extratos, as fotos de Letícia na viagem. Quando liguei, ela atendeu diferente, sem a enrolação costumeira. Rafaela, eu não tenho palavras. Eu também não tinha, respondi. Mas agora eu tenho provas. Ela ficou do meu lado desde aquele momento. E minha tia Sônia, descobri ali, tem uma lista de contatos de família que o FBI invejaria. A estratégia que a gente montou nos dias seguintes foi simples e cirúrgica. Minha mãe conhecia uma advogada, a doutora Fernanda, que trabalhava com direito de família e atendia a gente a um custo reduzido como favor pessoal. Ela foi direta. Recuperar o dinheiro pela via civil era possível, mas ia ser longo, caro e incerto. O caminho mais eficiente no curto prazo era outro. O seu pai tem uma imagem a zelar, a doutora Fernanda disse, folheando os documentos que eu tinha levado. E pelas dívidas que aparecem aqui nos registros públicos, ele tem muito mais a perder do que você imagina. A doutora Fernanda me ensinou a pesquisar nos cartórios online. Em menos de uma tarde encontramos 2 protestos em cartório, uma penhora de veículo de 2 anos atrás que tinha sido quitada na última hora, e um processo trabalhista movido por um ex-funcionário da empresa onde ele era sócio. Nada que aparecia na superfície, nada que os amigos do clube sabiam, mas a peça mais interessante veio de uma fonte inesperada. Meu pai tinha um sócio na empresa de consultoria, o Marcelo,
com quem tinha se desentendido feio alguns meses antes. Eles tinham chegado perto de se processar mutuamente, e no fim, chegaram a um acordo extrajudicial que os dois estavam cumprindo com dentes cerrados. Minha tia Sônia, que conhecia a ex-mulher do Marcelo de uma academia, descobriu, de forma completamente casual, juro, que o Marcelo estava mais do que disposto a confirmar algumas irregularidades na gestão financeira da empresa se alguém fizesse as perguntas certas nos lugares certos. Não precisei fazer nada com essa informação ainda. Só guardei. A primeira fase do plano foi a mais simples: contar a verdade. Não de forma dramática. Não com post choroso pedindo solidariedade. Fiz um relato objetivo, com datas, com valores, com provas. Mandei por mensagem privada para cada membro da família com quem meu pai tinha contato. Incluí o extrato, a conversa onde ele assumiu ter feito a retirada e as fotos de Letícia na viagem. Não precisei comentar muito. Os fatos falavam por si. A reação foi gradual, como maré que sobe. Primeiro vieram as mensagens de parentes distantes que nunca foram próximos, mas ficaram escandalizados. Depois os mais próximos, que tentaram encontrar outro ângulo, pediram para ouvir o lado dele, mas quando ele não tinha resposta satisfatória para dar, o silêncio deles disse tudo. Meu pai me ligou furioso 2 dias depois. "Você tá destruindo a família por dinheiro", ele disse. "Você destruiu 4 anos do meu trabalho por uma viagem para outra pessoa", respondi. "Letícia é sua irmã. Letícia é filha da sua esposa. E mesmo que fosse minha irmã de sangue, isso não te daria o direito de esvaziar minha conta sem me consultar. Você não ia entender? Tenta me explicar agora." Silêncio. "Tenta me explicar agora." "Pai, explica pra mim a lógica." Eu ouço. Mais silêncio. Depois ele mudou de tom, passou pra ameaça velada. Eu estava sujando o nome da família, ia se arrepender, essas coisas que homens como ele dizem quando percebem que o argumento acabou. Desliguei. E aí veio a segunda fase. Através da doutora Fernanda, entrei com uma notificação extrajudicial formal exigindo a devolução do valor em 30 dias. Não era garantia de nada, mas servia para 2 propósitos: criar um registro legal de que ele tinha sido notificado e ver como ele reagia sob pressão oficial. Ele reagiu mandando um advogado barato responder com uma carta dizendo que o saque era legítimo e que não havia nada a devolver. Esperava isso. O que ele não esperava era o que aconteceu na semana seguinte. A doutora Fernanda tinha um contato no conselho profissional da categoria onde meu pai atuava como consultor. Não era nada ilegal. Era só uma denúncia formal sobre possível captação irregular de clientes. Algo que o sócio Marcelo tinha mencionado de passagem para a ex-mulher dele, que mencionou para minha tia, que me contou. O conselho abriu uma apuração preliminar. Rotina burocrática. Mas exigiu que meu pai apresentasse documentação da empresa nas próximas semanas. Nesse mesmo período, Bianca, minha madrasta, recebeu uma carta anônima. Dentro tinha um resumo dos protestos em cartório, a penhora de veículo e um demonstrativo que minha mãe tinha montado estimando os gastos visíveis da família nos últimos 2 anos comparados com o que se sabia da renda declarada do meu pai. A matemática não fechava nem de longe. Não sei exatamente o que Bianca fez com aquela carta. Mas 3 dias depois, ela ligou para minha tia Sônia, não para mim, e perguntou se tia Sônia sabia de alguma coisa sobre as finanças do Cláudio que ela devesse saber. Tia Sônia disse que achava melhor ela perguntar diretamente para ele. As semanas seguintes foram de uma tensão silenciosa que eu aprendi a monitorar à distância. Letícia sumiu das redes sociais. As postagens de lifestyle, as fotos de presentes, as legendas agradecendo ao pai, tudo parou de uma hora para outra. Quando voltou a postar, eram fotos sem contexto, sem localização, sem menção à família. Meu pai deixou de aparecer nas fotos da Bianca também. Minha tia Sônia, que tinha a habilidade sobrenatural de saber de tudo, sem parecer que estava investigando nada, me contou que Bianca tinha contratado um advogado particular. Não para divórcio ainda, mas para entender a situação financeira do casal. Eu sabia o que isso significava. Sabia também que meu pai estava sentindo a pressão aumentar de todos os lados ao mesmo tempo. Família afastada, apuração no conselho profissional, esposa fazendo perguntas que ele não queria responder, e que homens como ele, quando encurralados, não costumam ficar parados. A doutora Fernanda me avisou. Fique atenta. Quando a imagem começa a desmoronar, algumas pessoas ficam perigosas. Eu ouvi, mas honestamente achei que ela estava exagerando. Não estava. A doutora Fernanda tinha me avisado. Minha mãe tinha me avisado. Até minha tia Sônia, que raramente dizia coisas pesadas, tinha me mandado mensagem numa quinta-feira à noite dizendo: "Rafaela, seu pai não está bem.
Cuidado. Eu ouvi todas elas. Mas tem uma diferença entre ouvir um aviso e acreditar de verdade que a pessoa que te ensinou a andar de bicicleta é capaz de te machucar de verdade. Aprendi essa diferença numa sexta-feira à noite no estacionamento do escritório. Eu tinha ficado até mais tarde para fechar o balanço do mês. A dona Marta tinha me dado uma responsabilidade maior nos últimos meses. Parte do motivo era que eu era boa no que fazia. Parte era que ela sabia o que eu estava passando e queria que eu tivesse o que fazer. Trabalho sempre foi minha forma de não afundar. Eram quase 22 horas quando saí. O estacionamento do prédio era pequeno, mal iluminado, daqueles que durante o dia parecem normais e à noite parecem cenário de filme ruim. Eu estava mexendo na bolsa procurando a chave do carro quando ouvi passos atrás de mim. Virei. Meu pai estava encostado no meu carro. Não era o Cláudio de terno que eu conhecia de reuniões de família. Era outro homem. Cabelo por fazer, olhos vermelhos, uma garrafa de cerveja já vazia na mão que ele largou no chão quando me viu parar. Precisamos conversar, ele disse. Não agora, respondi, tentando manter a voz firme. Você tá bebendo. Vai embora. Você não manda em mim. Ele deu um passo em minha direção. Você acha que pode destruir tudo que eu construí e simplesmente ir dormir tranquila? Pai. Não me chama de pai agora. A voz dele quebrou no meio da frase, mas não de tristeza. De raiva. Você foi atrás do meu sócio, foi atrás do conselho, mandou carta pra Bianca. Você quer me ver na sarjeta. Eu quero meu dinheiro de volta. Você não tem dinheiro nenhum, ele disse. E o tom mudou de uma forma que me fez recuar um passo. Você não tem nada. Você é uma menina que acha que entende o mundo e não entende nada. Sai do caminho do meu carro. Ele não saiu. Ficou parado me encarando por uns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. E então ele avançou. Não vou fingir que foi um momento cinematográfico onde eu me defendi com elegância. Foi confuso, foi rápido e doeu. Ele me empurrou com força contra a lateral do carro. Meu ombro bateu no espelho, eu perdi o equilíbrio. Quando tentei me afastar, ele segurou meu braço e apertou forte o suficiente para deixar marca. Você vai ligar para cada pessoa que contatou e vai dizer que exagerou. Ele disse bem perto do meu rosto. Vai dizer que estava emocional. Vai dizer que inventou parte das coisas. E vai fazer isso antes de segunda-feira. Larga meu braço. Vai fazer isso, Rafaela. Larga meu braço. Ele soltou. Não por vontade própria. A porta dos fundos do prédio abriu nesse momento. E o segurança noturno, seu Benedito, saiu para fazer a ronda. Meu pai se afastou como se nada tivesse acontecido. Passou a mão no cabelo, tentou compor aquela postura de homem bem-sucedido que era o único personagem que ele sabia fazer. Seu Benedito olhou para mim, olhou para ele, olhou para o espelho do meu carro que estava torto. Tá tudo bem aqui? Não, eu disse. Pode chamar a polícia? Meu pai não esperou a polícia. Entrou no carro dele e saiu em velocidade que, combinada com o estado em que estava, já era crime suficiente. Eu fiquei com seu Benedito, que tinha uma calma de quem já viu muita coisa em anos de trabalho noturno, e esperamos juntos. A viatura chegou em 8 minutos. Eu tinha o braço doendo, o ombro pior ainda, e uma clareza absoluta na cabeça, que às vezes aparece nos momentos mais improváveis. Dei o depoimento com detalhes, mostrei as marcas no braço, pedi que seu Benedito fosse ouvido como testemunha. Ele confirmou tudo sem hesitar. Fui ao pronto-socorro na sequência. Nada quebrado. Contusão no ombro, hematoma no braço. A médica fotografou as marcas por protocolo quando eu expliquei o que tinha acontecido. Pedi cópia de tudo. Liguei para minha mãe do hospital. Ela estava lá em 20 minutos. Não disse muita coisa quando chegou. Só me abraçou por um tempo, depois sentou do meu lado na cadeira de plástico dura da sala de espera e ficou quieta enquanto eu terminava o café horrível da máquina. Depois de um tempo, ela disse: Agora a gente tem tudo o que precisa. A doutora Fernanda recebeu a ligação às 7 da manhã do dia seguinte. Em menos de 2 dias, tínhamos dado entrada em 3 frentes simultâneas. Boletim de ocorrência por vias de fato e ameaça, medida protetiva de urgência pedindo afastamento mínimo de 500 metros, e uma petição cível anexando o boletim ao processo de restituição do dinheiro como evidência de que meu pai representava risco e estava agindo de má fé. A medida protetiva foi deferida em 48 horas. Juíza de plantão, caso com registro, testemunha, laudo médico. Não havia muito o que contestar. Meu pai foi intimado pessoalmente por um oficial de justiça no trabalho. Na frente dos colegas. Minha tia Sônia me ligou naquela tarde, tentando não parecer que estava satisfeita e falhando completamente nisso. O julgamento da ação civil demorou meses, como todas as coisas da justiça demoram. Mas o processo correu diferente do que meu pai esperava.
porque a doutora Fernanda era muito boa no que fazia, e porque meu pai, ao me atacar fisicamente, tinha transformado um caso de conta conjunta, tecnicamente legal, num contexto muito mais amplo de abuso e coação. O argumento dela foi construído com cuidado. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre o padrão. A conta conjunta aberta quando eu era menor e dependia dele como responsável legal. A retirada feita sem comunicação nem consentimento. A ameaça explícita quando eu busquei reparação. A violência quando as ameaças não surtiram efeito. Não era só negligência financeira. Era uma linha contínua de comportamento. O juiz não concordou com tudo, mas concordou com o suficiente. A sentença determinou a devolução de 70% do valor, 15 mil e poucos reais, corrigidos e com juros. A justificativa foi que, embora a retirada fosse tecnicamente permitida pelo tipo de conta, havia elementos de abuso de posição de responsável legal e de coação posterior que configuravam dano indenizável. Não foi tudo, mas foi real. Meu pai tinha 30 dias para pagar, ou o valor seria penhorado. Ele não pagou nos 30 dias. A penhora recaiu sobre o único bem que ainda estava no nome dele. Um carro seminovo que tinha comprado quando o BMW foi embora. O carro foi leiloado. O valor foi depositado na minha conta. Na manhã em que a confirmação caiu no meu celular, eu fiquei olhando para a tela por uns bons minutos. Não foi euforia. Foi algo mais quieto do que isso. A sensação de uma dívida que o universo finalmente reconheceu. O processo criminal seguiu o caminho dele em paralelo. Meu pai contratou um advogado melhor do que podia pagar, provavelmente no crédito, e tentou argumentar que tinha sido um desentendimento familiar, que não tinha havido intenção de machucar, que eu tinha exagerado na descrição dos fatos. O advogado dele era bom o suficiente para prolongar, mas não para reverter. Seu Benedito foi uma testemunha impecável. Calmo, preciso, sem drama. Descreveu exatamente o que tinha visto. Meu pai acabou aceitando um acordo. Suspensão condicional do processo por 2 anos, mediante pagamento de multa, prestação de 100 horas de serviço comunitário e participação obrigatória em grupo de acompanhamento psicossocial. A medida protetiva se manteve pelo período inteiro. Não foi cadeia. Não era o que eu queria, se eu for honesta. Mas era um registro. Era um prontuário. Era o nome dele num sistema que não some com o tempo. A doutora Fernanda me explicou que, para homens como meu pai, muitas vezes o registro é mais pesado do que a pena, porque a pena acaba. O registro fica. O que aconteceu com a vida dele nos meses seguintes, eu soube em partes, através da minha tia Sônia, que mantinha um fluxo constante de informação com a neutralidade de um noticiário e a satisfação mal disfarçada de quem assistia à justiça sendo feita. Bianca entrou com o divórcio 3 semanas depois da intimação dele no trabalho. O advogado dela foi fundo nas finanças do casal e encontrou mais do que a carta anônima tinha sugerido. Um empréstimo tomado no nome dos dois sem a assinatura dela. 2 cartões de crédito abertos com dados dela sem consentimento e uma transferência significativa feita da conta conjunta deles 2 meses antes de tudo vir à tona, provavelmente tentando esconder patrimônio antes que ela pudesse requerer. Isso transformou o divórcio numa batalha judicial que ia durar anos e custar uma fortuna que ele não tinha. A empresa de consultoria sobreviveu formalmente, mas o sócio Marcelo aproveitou a fragilidade do momento para renegociar os termos da sociedade de forma brutal. Meu pai saiu com uma participação muito menor do que tinha entrado, sem poder de gestão, na prática um sócio nominal. O conselho profissional encerrou a apuração sem punição formal. As irregularidades eram menores do que o denunciante tinha sugerido. Mas o processo em si já tinha sido suficiente para manchar a reputação dele com alguns clientes importantes, que preferiram não renovar contratos durante o período de incerteza. Ele foi morar num apartamento alugado num bairro que ficava a 40 minutos de onde morava antes. Minha tia foi lá uma vez, num impulso que ela mesma não soube explicar direito. Me ligou depois quieta. Ele tá muito diferente, Rafa. Diferente como? Ela demorou para responder. Menor, ela disse finalmente. Fiquei pensando nessa palavra por alguns dias. Menor. Era uma descrição estranha vinda dela, que sempre escolhia as palavras com cuidado. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Meu pai tinha passado a vida inteira se construindo para fora. A imagem, o carro, o clube, as histórias de cliente importante. Quando tudo isso foi embora, o que sobrou foi o homem de verdade. E o homem de verdade era menor do que o personagem que ele tinha passado décadas construindo. Não senti pena. Senti algo mais próximo de uma confirmação de algo que eu já sabia há muito tempo. E Letícia me mandou mensagem 6 meses depois de tudo. Não esperava.
Fiquei olhando para o nome dela na tela por um bom tempo antes de abrir. Era curta. Dizia que ela sabia que não tinha como pedir desculpa pelo que tinha acontecido. Que ela tinha consciência de que tinha se beneficiado de uma situação que era errada. E que se eu não quisesse responder, ela entendia completamente. Fiquei alguns dias sem responder. Não porque estava com raiva. A raiva de Letícia tinha esfriado faz tempo. Ela tinha 17 anos quando entrou na minha vida, e 17 anos é jovem o suficiente para ser moldada pelo ambiente em volta. Ela tinha aprendido a manipular porque foi esse o comportamento que foi recompensado. Isso não a inocentava, mas contextualizava. Respondi eventualmente. Curto também. Disse que aceitava o que ela tinha escrito, que não tinha interesse em manter contato, mas que não guardava raiva. Ela respondeu só com um obrigada. Não falamos mais. A parte da história que as pessoas sempre querem saber é a do dinheiro. Se eu recuperei tudo, se ficou no 0 a 0, se valeu a pena financeiramente. A resposta honesta é, não exatamente. Recuperei 15 mil dos 22. A diferença ficou no caminho. Honorários, custas, tempo, e o simples fato de que o sistema não é desenhado para fazer justiça perfeita, só justiça razoável. Tive que recomeçar do início em algumas coisas. Atrasei minha entrada na faculdade em 1 ano. Morei com minha mãe mais tempo do que eu tinha planejado. Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem de calcular quando fazem essa conta. O que eu ganhei que não estava no plano original. Ganhei a certeza de que consigo resolver as coisas sozinha. Não a certeza teórica, mas a vivida, a que fica no corpo depois que você passa por alguma coisa difícil e sai do outro lado de pé. Ganhei uma relação com minha mãe que ficou mais honesta do que nunca. A gente passou por isso junto e aprendeu como a outra funciona sob pressão. É o tipo de conhecimento que não se compra. Ganhei a doutora Fernanda, que virou uma espécie de mentora, e depois de tudo me indicou para um estágio num escritório de direito onde trabalhei pelos 2 anos seguintes, o que mudou completamente o rumo da minha formação. E ganhei, talvez o mais importante, a total e definitiva liberdade de não dever nada a ele. Tem uma cena que eu revisito às vezes na memória. Não com raiva, mas com algo que ainda estou aprendendo a nomear. Eu tinha uns 8 anos. Meu pai tinha acabado de comprar um relógio novo. Caro, desnecessário, comprado no crédito como tudo. Ele ficou um tempão na frente do espelho do banheiro olhando para o pulso, ajeitando o relógio, olhando de ângulos diferentes. Eu fiquei na porta observando sem ele me ver. Na época eu achei aquilo entediante. Adulto olhando para si mesmo como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Hoje eu entendo o que eu estava vendo. Um homem que não conseguia se sentir real, a menos que os outros confirmassem que ele existia. Que precisava do relógio, do carro, da casa, da família perfeita. Não porque queria essas coisas, mas porque sem elas ele não sabia quem era. É uma forma triste de viver. Não vou mentir sobre isso. Mas tristeza não é o mesmo que inocência. E compreender de onde vem um comportamento não significa aceitar as consequências que ele produz na sua vida. Ele fez escolhas. Eu fiz as minhas. No dia em que me formei, 2 anos depois do que eu tinha planejado originalmente, mas com uma bolsa que cobriu boa parte do curso e um estágio que virou emprego, minha mãe me esperava na saída do ginásio com um buquê de girassóis que ela mesma tinha comprado na feira pela manhã. Minha tia Sônia tinha vindo também. Trouxe um bolo. Tiramos fotos ridículas no corredor, com o diploma, com o bolo, com os girassóis. Fomos jantar num restaurante simples que minha mãe escolheu porque eu tinha dito que queria comida de verdade. Não comida de ocasião especial. Em nenhum momento do dia eu pensei no meu pai. Percebi isso só mais tarde, quando já estava em casa, tirando o sapato de salto que tinha me arrasado os pés. Fui de manhã até à noite sem que o pensamento dele aparecesse uma vez sequer. Não era esquecimento, era o oposto. Era o espaço que fica quando você finalmente para de carregar uma coisa que não era sua para carregar. Fui dormir naquela noite com os pés doendo, e uma leveza que eu não sabia bem como descrever. Acho que era só isso. Só a leveza de quem terminou o que precisava terminar. E pode finalmente seguir em frente. O que chama a atenção nessa história não é só a traição, é o padrão. Pessoas como o pai de Rafaela não acordam um dia decididas a prejudicar alguém. Elas constroem, ao longo de anos, uma lógica interna onde suas necessidades sempre vêm primeiro, onde a imagem vale mais do que a relação, e onde os mais próximos se tornam recursos, não pessoas. O problema é que essa lógica funciona, até o dia em que encontra alguém que documentou tudo. Você teria exposto seu próprio pai publicamente ou teria tentado resolver no silêncio? Conta nos comentários. E se conhece alguém que precisava ouvir essa história hoje, manda para essa pessoa agora.